Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Nós já gravamos um primeiro áudio dizendo sobre o Espírito Santo. E nós estamos, nesses áudios, estudando um pouquinho sobre o Espírito Santo. Mensagem para o WhatsApp, que no meu aqui tem que ser no máximo 15 minutos. E eu tomei como base lá no livro de João, no capítulo 20, versículo 21 e 22, quando o Senhor Jesus, depois de ressuscitar, ele aparece para os seus discípulos e ele assopra sobre eles e diz: recebeis o Espírito Santo. É o que o Senhor Jesus fez, né? É o que Jesus fez. E nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, e nós estamos vendo primeiro, aí nós vemos que ele é Deus. Desmistificando essa palavra, que fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa de uma suposta trindade, palavra que nem na capa da Bíblia tem. Então nós já vimos aí em Atos capítulo 1, versículo 3 e 4, que ele é Deus. Nós já vimos aí em Jó 33 que ele estava presente na criação. Agora, o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O que te faz uma pessoa? O que te caracteriza como uma pessoa? Apenas 3 coisas te caracterizam como uma pessoa. Você, eu, nós somos uma pessoa porque nós temos vontade, porque nós temos intelecto e porque nós temos emoção. O Espírito Santo também, ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem vontade, porque ele tem intelecto e porque ele tem emoção. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem vontade própria. E nós vemos isso na Bíblia. E eu vou te dar aí 3 versículos bíblicos comprovando que o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Ele tem vontade própria, por isso ele é uma pessoa. Mas pastor, o senhor falou que ele não é que a divindade não é 3 pessoas diferentes. Sim, é uma pessoa com 3 atributos, se manifestando com 3 atributos. Um atributo como Pai, um atributo de Deus e um atributo do Espírito Santo. É Deus Todo-Poderoso se manifestando. E como ele se manifesta como Espírito Santo, Cristo em vós, esperança da glória, ele se manifesta também como uma pessoa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, logo após explicar sobre os dons espirituais, Paulo escreveu assim, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente como quer. Você está entendendo? Ele reparte os dons espirituais como ele quer, ou seja, ele tem vontade própria. Não adianta eu querer um dom e o Espírito Santo não querer, que ele não vai me dar esse dom, porque ele tem vontade própria. Ele vai repartir os dons segundo a necessidade da igreja. Ele tem vontade própria ainda no capítulo 13, no versículo 2 de Atos dos Apóstolos. Tá entendendo? Quando fala que ali na igreja da Antioquia tinha profetas, doutores, aí tá dizendo assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo, apartai-vos a Barnabé e a Saulo para uma obra a quem eu tenho chamado. Está entendendo? Está escrito
que o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Vontade própria. O Espírito Santo, ele possui vontade própria. Por isso ele é uma pessoa. A segunda característica de uma pessoa é ter intelecto, é ser inteligente. E o Espírito Santo, ele possui intelecto. Mateus capítulo 10 e versículo 20 fala assim, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo, o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. É ele que vai falar. Quando Jesus estava, vocês vão ser entregues lá ao Sinédrio, você vai ser levado a governador, você vai ser levado a reis, você vai ser levado a presidentes para ser julgado. Não preocupe no que vocês vão ter que falar, não. O Espírito Santo, ele falará em vós, porque ele é inteligente, ele tem intelecto. 2 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2 e 11, está escrito assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Está vendo? Ele é inteligente, ele possui intelecto. Ele tem vontade própria, escolhendo as pessoas, repartindo os dons espirituais, segundo ele quer, da maneira que ele quer, escolhendo as pessoas que ele quer. Não adianta você querer ser escolhido, não. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Quem escolhe é o Espírito Santo. Tem muitas pessoas aí tentando usar o Espírito Santo. E é errado, irmão. Você tem que deixar o Espírito Santo de Deus te usar. Não é todo dia que você tem revelação, não. Esse negócio de crente todo dia ter revelação, isso não é de Deus, não. Sabe por quê? Nem todo dia Deus revela. O dom é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo revela o dia que ele quer. Não é obrigado o Espírito Santo a revelar, não. Mesmo assim que ele é Deus. Ele é Deus e ele revela, ele fala quando ele quer. É segundo a necessidade da igreja. E como ele tem intelecto, ele sabe as coisas de Deus. E ele revela as coisas de Deus na hora que ele quer. Paulo escrevendo, ele diz: olha, ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele possui intelecto. Ele possui intelecto. Ele é inteligente. Fala bem rasgado, ele não é burro, não. Ele tem inteligência. O maior professor da palavra de Deus é o Espírito Santo. Não tem professor de teologia, não tem PhD, DD, não tem nada. Doutor em divindade. Pode formar doutores em divindade o tanto que for, que não passa nem na unha do pé do Espírito Santo na sabedoria da Bíblia. Em qualquer coisa o Espírito Santo, ele é inteligente, ele possui intelecto. E a terceira coisa que caracteriza o Espírito Santo como pessoa é que o Espírito Santo, ele tem emoção. E o versículo mais conhecido disso, que todos já leram, é Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estão selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele possui intelecto, ele possui vontade própria e ele possui emoção. As três coisas que te caracterizam como um ser humano. As três coisas que te caracterizam. Jaqueline é ser humano. Por quê? Porque tem vontade própria. Ela possui intelecto e ela tem emoção. Você acha que a nordestina aqui, descendente de árabe, também não tem emoção? Ela tem emoção. Está entendendo? Ela tem emoção. Você é um ser humano porque você tem emoção. O Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem emoção. Você pode entristecer o Espírito Santo. Como? Fazendo atos que não convêm à palavra de Deus. Dando uma de grandão, achando que é muita coisa, sendo que todos nós dependemos do Espírito Santo.
Porque Jesus disse lá no capítulo 14 de João que é Ele que nos revela. É Ele que nos revela a palavra. É Ele que nos revela. É Ele que faz todas as coisas por nós. Nesses áudios falando sobre o Espírito Santo, tem muitos áudios para frente ainda que nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nessa segunda parte, a primeira parte, nós falamos que Ele é Deus. Na segunda parte, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E eu te digo, meu irmão, não entristece o Espírito Santo, não. Deixa o Espírito Santo atuar na sua vida, igual ele atuou na igreja de Antioquia. Pastor, que está me ouvindo, deixa o Espírito Santo escolher os seus obreiros. E quando ele escolheu a Barnabé e a Saulo em Atos 13 e 2, foi o Espírito Santo que falou assim, ó, a igreja orou, a igreja jejuou, e o Espírito Santo falou assim, aparta Barnabé e a Saulo. Foi o Espírito Santo quem escolheu os dois homens que sintetizou a fé cristã. Os dois homens, Paulo então, teve aquele reboliço, sendo o apóstolo dos gentios, a ponto de no livro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8, Paulo fala assim, olha, se alguém chegar pregando outro evangelho, além do que já anunciamos, que seja anátema. Paulo tinha tanta certeza que ele falou assim, ó, é anátema. Que Deus te abençoe. E receba esse Espírito Santo como Deus. Receba ele como uma pessoa na sua vida. E no terceiro áudio, eu quero falar do Espírito Santo atuando na igreja. Esse primeiro áudio que eu já gravei passado aí, o Espírito Santo é Deus. Ele não é um Deus menor, não, mentira. Isso é conversa do diabo. Ele é Deus, mas ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem vontade própria, tem intelecto e tem emoção. E depois nós vamos ver o Espírito Santo atuando na igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na graça, fique na paz e que Deus possa estar na sua vida te abençoando.